Se a sua alma, no momento em que você morre, está em estado de graça, ela está salva. Se você morreu em pecado mortal, ela está condenada. Então, se ela já está em pecado mortal, ela vai para o inferno. Se ela está em estado de graça, mas ainda não purificada, ela está salva. No entanto, não está no céu. Pode ser que ela precise passar o tempo de purificação do purgatório para um dia entrar no céu. Mas veja, houve uma separação. Aquele corpo que vai para o cemitério, ele vai sofrer a corrupção, ou seja, vai entrar em decomposição, toda essa realidade. Aí nós cremos por fé que na segunda vinda de Jesus, na sua vinda gloriosa, aquele corpo que foi levado ao cemitério, que sofreu a corrupção, ele vai, se está salvo, entrou na amizade com Deus no céu, ele vai ressuscitar gloriosamente, tal e qual o corpo de Jesus. Glorioso. Só que em Jesus não acontece uma coisa que acontece conosco, a corrupção. Por quê? Porque o corpo de Jesus é um corpo santíssimo, é um corpo divinizado. Por isso, quando as mulheres vão ao túmulo, segundo os relatos do Evangelho, não encontram o corpo, ficam surpresos, né? E depois vem aquele corpo ressuscitado. Mas é aquele corpo que foi macerado, humilhado na sexta-feira. Só que agora, aquele corpo tem o véu da incorruptibilidade, o véu da glória que foi dado sobre ele, que era um corpo sofredor de um servo que sofria. Aí o que acontece? Voltemos na cena de Jesus. Eu fiz um link com aquilo que vai acontecer com todos nós, para que a gente tenha a fé bem solidificada em relação à ressurreição. Voltando em Jesus. Então, em Jesus, a alma foi para a região dos mortos, o corpo para o túmulo. Ok. O Pai, a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade, como vimos na primeira leitura, que criou todas as coisas que existem no universo, o que ele faz? Ele, na sua santíssima sabedoria, chega diante do corpo inanimado de Jesus, e o que o Pai concede? O Pai concede a graça da ressurreição. Embora nós sabemos que Jesus é Deus com o Pai e com o Espírito Santo, isso é doutrina claríssima, católica, mas é por um desígnio da infinita bondade do Pai, que enviou o seu Filho ao mundo, e esse Filho se sujeitou em tudo à condição humana, menos o pecado, como recorda a carta aos Hebreus. Esse corpo toma nova forma. Agora esse corpo é incorruptível, ressuscitado, glorioso. Nós não conseguimos calcular o que aconteceu naquele dia, já que, como eu disse no início da homilia, é o maior evento da história da humanidade. Não dá para calcular, porque aquele corpo que estava inanimado há 3 dias, o coração volta a bater, o sangue começa a jorrar pelas veias, e aquele que estava morto, agora está vivo. Veja, este fato, que é um fato na vida de Jesus, não é um fato isolado. Ele não é somente um fato que diz respeito à vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é um fato que diz respeito à nossa vida. Por quê? Porque nesta noite santa, jubilosa, nós podemos dizer com toda a convicção e com a certeza do nosso coração que foi graças a este acontecimento é que nós temos vida eterna, vida sobrenatural. No dia do nosso batismo, e daqui a pouco nós vamos renovar as promessas batismais, das quais nós já renunciamos no nosso batismo, as ações de Satanás, e vamos professar a nossa fé, nós vamos nos recordar do nosso batismo. Aquele dia em que
nossos pais e padrinhos nos levaram às fontes batismais para receber a vida nova da graça. Hoje nós temos 4 jovens que vão ser batizados, crismados e receber a primeira Eucaristia, e que fizeram durante um ano uma preparação catequética. Nós chamamos de catecúmenos, que são aqueles que estão aspirando à graça dos sacramentos. São eles, né? O Pedro, a Denise, o Rian e o Renan. Esses 4 receberão hoje a graça do sacramento do batismo. Eu dizia hoje pela manhã a eles, no encontro que nós tivemos, hoje à noite vai ser a noite mais marcante da vida de vocês. Essa noite vai marcar a vida desses 4 irmãos de maneira totalmente diferente e definitiva, porque desta noite em diante eles vão se tornar filhos de Deus. Não são filhos de Deus, são apenas criaturas. O que nos dá a graça de se tornar filhos de Deus é o batismo, que nos sepulta na morte com Cristo. Por isso a pia batismal está lá, com a água, porque eles vão ser lavados no sangue de Cristo, e vão morrer para si mesmos, e nascer para uma vida nova. Isso que vai acontecer com eles, aconteceu com todos nós que fomos batizados. No dia do nosso batismo, o que Deus fez? Deus plantou, por um mistério da graça, assim como na ressurreição do Filho, aquele corpo toma vida, se une à alma e ressuscita, assim também as nossas almas, no momento do batismo em que o sacerdote diz: Cicrano, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, Deus infunde por uma intervenção da graça, no íntimo de nossas almas, a semente da eternidade. E nós, que éramos criaturas, que não éramos filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus, no Filho Jesus, porque recebemos a semente da eternidade. Por isso essa noite é uma noite diferente para todos, embora uma celebração extensa, pela vastidão de leituras, pela extensão das leituras dos salmos, e de tudo aquilo que essa celebração nos concede, mas é uma noite que marca nossas vidas definitivamente. A gente cantava lá no precônio pascal, que é aquele belo hino, o Exulte, quando estávamos com as nossas velas nas mãos acesas, que foi acesa no círio pascal. E vejam, antes da missa nós entramos aqui na igreja, a igreja estava na penumbra, para justamente nos recordar do quê? Que sem esta luz, nós estamos nas trevas. A gente entrava meio perdido. Ai, padre, eu quero entrar, andar pela igreja, mas não consigo. Mas é isso mesmo, porque sem Jesus, a sua vida é escuridão. Você anda no vale da sombra da morte, mas com Jesus a nossa vida se torna iluminada. E é por isso que nós iniciávamos a celebração lá fora com a bênção do fogo, e entrávamos na igreja acendendo as nossas velas nesta vela, que é o Cristo. E logo, logo a igreja ia tomando forma, com as velas nas mãos acesas, à luz do Cristo, a nossa luz ia iluminando o espaço, dissipando as trevas. Então iniciou-se a narrativa das leituras, em que nós escutávamos atentos o que Deus nos falava, desde quando Deus disse: faça-se a luz, lá no princípio da criação, Gênesis capítulo 1, versículo 3. E a luz se fez. E aí Deus foi designando e criando todas as coisas. Criou a luz, criou o firmamento, criou o ser humano, criou todas as coisas que existem, através da força, da sabedoria do seu Filho eterno, Jesus. Até que, durante toda a narrativa das leituras, nós permanecemos na penumbra. Então entoamos o glória, na certeza de que Ele está vivo. Então as luzes se acenderam, e a nossa vida ganha novo brilho. E ouvimos a última leitura, que foi proclamada antes do Evangelho, da carta de São Paulo, em que o apóstolo nos fala justamente que se nós ressuscitamos com Cristo,
cremos que fomos sepultados com Ele no batismo. É na morte de Cristo que nós fomos batizados. Ou seja, aquele dia de ontem, quando nós vimos aquele corpo macerado, quando o soldado traspassou o peito de Jesus com uma lança, e do seu peito jorrou sangue e água, naquele momento jorraram os sacramentos da igreja. Ou seja, do corpo aberto, do corpo santíssimo e divino de nosso Senhor, jorrou a fonte que nos dá a vida no batismo, e jorrou o sangue que nos dá a graça de sermos nutridos no mistério da Santíssima Eucaristia, quando recebemos o corpo e o sangue de nosso Senhor. Portanto, Deus introduziu na nossa vida um pouquinho da sua humanidade santíssima. É isso, meus irmãos. Todas as vezes que você recebe um sacramento, o que acontece? Nós recebemos um toque da humanidade santíssima de nosso Senhor. Hoje, esses nossos irmãos vão ser batizados. Quando a água tocar a sua cabeça, quem estará tocando? O elemento visível, água? Não. Mas sim a humanidade santíssima de Cristo tocará suas cabeças e lhes dará a vida da graça. Quando eles receberem o sacramento da crisma, da confirmação, no toque do óleo do crisma sobre as suas testas, não é o elemento óleo, mas sim a humanidade santíssima de Cristo. E por fim, quando eles comungarem, não é o elemento pão, e eu já expliquei isso na homilia de quinta-feira, falando do mistério da Eucaristia. Embora permaneçam as aparências de pão, a brancura e tudo mais, é pão? É vinho? O que é? Corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Então a humanidade santíssima de Cristo vai tocar no íntimo da alma deles, mas agora não dando algo próprio de Deus, porque no batismo eles receberam a regeneração, foram lavados do pecado original e de seus pecados pessoais. Na confirmação, eles foram robustecidos pela graça do Espírito Santo. Na Eucaristia, eles não vão receber algo próprio de Deus, mas eles vão receber Deus mesmo. Agora, eles vão receber o próprio Jesus glorioso, vivo e ressuscitado. Não somente eles, é claro, todos nós que vamos comungar. Quando comungamos, nós não recebemos um objeto meramente inanimado, embora o seja. Se você colocar aqui o corpo de Cristo, ele não vai se mover, não é verdade? No entanto, a essência do que está diante dos nossos olhos é um Deus vivo e ressuscitado. Corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Então, todo sacramento é isso, meus irmãos. Toque da humanidade de Cristo. Tem uma passagem que o Catecismo da Igreja Católica recorda para mostrar isso. O Catecismo vai lá e diz que uma das passagens bíblicas para representar bem isso é a passagem do capítulo 8 do Evangelho de Mateus, da hemorroíça, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há muitos anos. Aquela mulher, segundo os relatos do Evangelho, ela vê Jesus passar. E dentro dela ela diz: se ao menos eu tocasse na orla do manto dele, eu ficaria curada. Mas era uma multidão que seguia Jesus. Os apóstolos ali, a multidão comprimia Jesus porque todo mundo queria se aproximar dele. Então essa mulher vai como que com um tremendo esforço, toca na orla do manto de Jesus. E nesse momento Jesus diz: alguém me tocou. O Evangelho até, numa das versões, Pedro vai voltar assim para Jesus: mas Senhor, a multidão está tocando no Senhor, estão te comprimindo, te apertando. Como que o Senhor fala que alguém te tocou? Claro que te tocou.
A multidão está te apertando, sufocando. Tem um monte de gente tocando no Senhor. Jesus diz: não. Alguém me tocou com fé. Então a mulher se revela e diz: foi eu que toquei no Senhor. E Jesus diz para ela: grande é a tua fé, você está curada. Não basta tocar nos sacramentos. Você pode tocar nos sacramentos, você pode comungar 70 vezes, e nem por isso você vai ficar mais santo. A fé ainda nos ensina que se nós comungarmos em pecado grave, nós nos tornamos o quê? Aquilo se torna fonte de condenação para nós. Você pode receber todos os sacramentos na igreja. Se você não se aproximar do sacramento com fé, o sacramento não vai operar uma transformação dentro de você. Então a comunhão, hoje, na hora que vocês forem comungar, vocês todos devem ir, todos nós devemos aproximar da comunhão como aquela mulher. Uma hemorroíça, ou seja, uma mulher que está vertendo sangue. Ou seja, uma mulher que está perdendo sangue, está correndo riscos de vida. Isso vai só adoecendo cada vez mais. Senhor, a minha alma está doente. Nós cantávamos num dos salmos, né? A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Nós estamos com sede de Deus para receber a comunhão hoje. Nós estamos com a nossa alma lancinante, desejosa de receber aquele Senhor vivo, ressuscitado, que está glorioso no céu e que tem a força de romper, que de como vimos no Evangelho, a pedra do túmulo virou, porque Ele não jaz mais na sombra da morte, mas Ele está vivo. Hoje nós vamos, meus irmãos, se fizermos uma longa quaresma, com fé, devoção, virar também a pedra que nos acorrenta no pecado, no vício, na desordem, e vamos dizer: meu Senhor, vivo estás, gloriosamente dentro de mim, e eu posso com fé dizer: eu ressuscitei junto com o Senhor nesta noite. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos nos aproximar da Sagrada Eucaristia com muita fé. Comungue hoje com uma fé que você nunca comungou. Eu diria até ousadamente, que hoje seja como a sua primeira comunhão. Como aquelas crianças que vêm, os 4 que vieram hoje, cedo eu acho que eles estavam pensando talvez que eu fosse aplicar uma prova, porque assim, os 4 estavam tão pálidos assim, tremendo. Eu falei: meu Deus do céu, por que vocês estão tensos assim? Eu falei: não vou dar prova, eu só vou conversar com vocês, né? Mas eles estavam super tensos, né? É uma ansiedade boa, eles demonstravam no olhar que estão nessa expectativa. Nunca percam isto, quando vocês forem se aproximar de qualquer sacramento. Que seja essa expectativa como a expectativa da esposa que aguarda o esposo, ou do esposo que aguarda a esposa quando vai entrar na igreja, né? No dia do casamento, todo mundo fica lá tenso, e a mão gelada, e suando, e será que ela vem? Será que ela não vem? De repente vê um movimento, o fotógrafo sai, ela chegou, ufa, não fugiu, né? É a expectativa da igreja, que aguarda o seu esposo, o Cristo. Essa expectativa nós precisamos ter quando nós vamos para a comunhão, a esposa que vai ao encontro do esposo, o Cristo, vivo, glorioso, reinante, do qual nós queremos receber para que Ele perfure as nossas entranhas interiores e faça uma revolução interior, de tal modo que nós nos assemelhamos a Ele e nos tornemos semelhantes a Cristo, e possamos sair daqui como aquelas mulheres, correram para anunciar aos demais: Ele não está no túmulo. Aí os apóstolos, né? Acho que essas mulheres não dormiram nas últimas noites, porque ficaram aos pés da cruz. Elas estão tudo meio desvairadas, é isso que o Evangelho diz. Coitadas, estão tudo alucinadas, né? Não dormiram bem, viram os eventos traumáticos, dolorosos, as coitadas não estão bem. Aí Pedro vai lá para conferir, né? Quando Pedro levanta, olha para dentro do túmulo, né? Porque ele não ficou nos pés da cruz, né? Ele deu uma fugidinha, né? Ele olhou para dentro, viu os lençóis, voltou para casa e ficou admirado. De fato, o que aconteceu?
É lindo nós observarmos aquelas mulheres que ficaram aos pés da cruz de Jesus, porque elas nos ensinam que quando nós somos fiéis a Deus, nós somos os primeiros a ver os acontecimentos da nossa vida. Se você for fiel a Deus, saiba, o preço da tua fidelidade será o preço da glória que Deus vai realizar na tua vida. Deus é fiel na glória, mas antes nós precisamos ser fiéis na cruz. Aquelas mulheres que não se acovardaram, que se manteram fiéis até o fim, elas viram a glória de Deus. Isso aqui é um exemplo para nós, irmãos. Mesmo nas dores e tribulações que você tem passado, eu não sei quais tribulações Deus tem te dado a oportunidade de experimentar. Lembre-se, com fé, com uma certeza, a força da ressurreição, não existe obstáculo algum que possa segurar a pedra do túmulo. A força da ressurreição é capaz de rolar qualquer pedra. Mesmo que as pedras da sua vida possam te esmagar, lembre-se, a força da ressurreição é capaz de rolar qualquer pedra na tua vida. Mesmo aquelas rochas que estão te esmagando, te sufocando, se você permanecer fiel, você verá a glória de Deus. Pode ser que não seja nesta vida, pode ser que a glória você verá na eternidade, mas haverá glória. Ele nos prometeu. Meus irmãos, eu poderia falar mais 40 minutos, mas aí eu sei que vocês vão sair daqui depois da meia-noite. Mas as palavras não cabem no meio de uma liturgia insigne, como a liturgia de hoje. Não tem como não exultar e dizer, meu Deus, como a liturgia católica é divina, como a liturgia é bela, como a palavra de Deus revelada é estupenda, como Deus é maravilhoso em cada detalhe que faz. E como é lindo ser católico. Protestante não tem isso daqui, gente. Que tristeza, né? E não é para menosprezar, nem debochar, não. Mas eles não têm a graça de penetrar cada realidade, como nós católicos temos na nossa liturgia. De celebrar os mistérios da vida de Cristo em cada etapa do ano, de ter uma noite só, durante o ano, na qual nós nos reunimos para uma grande vigília. É vigília, por isso que essa liturgia é extensa. Nós começamos às 7h30 e vamos terminar bem tarde, porque é vigília. O que é uma vigília? É você permanecer atento. Se você paga um vigilante, eu paguei aqui um vigilante para ficar no cerco de Jericó, o cara tem que ficar de pé, acordado. Se eu chegasse aqui 3h, o cara estivesse babando em cima do banco ali, você não está cumprindo a sua missão, você não está sendo vigia, meu irmão. Não é verdade? Então, o vigia, o que ele faz? Ele está a postos, porque qualquer movimento, ele precisa estar atento. Opa, tem alguma coisa estranha ali. Aquela pessoa entrou aqui, ela é uma suspeita, pode ser que não seja, mas deixa eu ficar de olho nele, observando os seus passos. É isso que a liturgia de hoje tem que ser, uma liturgia de vigília, ou seja, nós estamos vigilantes. É uma liturgia diferente, porque levanta, agora será que a gente fica de pé, se senta, não sabe, né? Porque não é aquilo que está habitualmente no nosso dia a dia. É uma vigília, com a Santa Missa, é claro, mas é uma noite sem igual. Uma noite que você pode botar no seu coração uma certeza, Ele vive e está, glorioso, ressuscitado. E esse é o maior acontecimento da história de toda a humanidade. Não houve, nem haverá um acontecimento igual a esse. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Não nos esqueçamos, meus irmãos, nós precisamos sair daqui como aquelas mulheres, sendo mensageiros do que vimos e ouvimos, Falava ontem na liturgia e retomo aquilo que eu disse ontem. Se vier o desejo de reclamar, nossa Senhora,
por que o padre não cortou as leituras, né? Lembre-se, foi por amor que eu vim. Não reclame. Deus seja louvado, porque eu posso celebrar o maior acontecimento da história da humanidade nessa sagrada liturgia, a ressurreição de Jesus. Então saia daqui como não um discípulo de Satanás, mas como um discípulo de Cristo, anunciando: Ele está vivo, Ele venceu. Talvez as pessoas vão olhar para dizer: nossa, está desvairado esse coitadinho, né? Ô, coitado, está louco. Tudo bem, gente. Das mulheres também disseram a mesma coisa no Evangelho, né? Ai, você está muito fanático, para que fica nessa missa demorada, né? A gente ouve muito isso, né? Quando as pessoas começam a se converter e começam a ter um pouco mais de vida de oração, os parentes começam a ficar preocupados, né? Ai, meu Deus do céu, para que essa rezação, né? Está virando fanatismo. Nossa, rezou 40 dias que se freie às 4 da manhã, né? Para que esse fanatismo, rezando 4 horas da manhã? Tudo bem. Se chamaram aqui as mulheres do Evangelho, uma Santa Madalena, né? De desvairada, de louca. Se chamarem você de louco, de desvairado, se alegre. Olha, é um elogio, fala mais, né? Eu sou louco mesmo, né? Sou apaixonado por Cristo. E o amor dele me constrange, como diz o apóstolo Paulo. O amor dele me deixa constrangido, e eu olho para um amor que me constrange e eu quero somente amar. Então eu sou louco, né? Como tem lá na canção nova os DDD, né? Os Doidinhos de Deus. Era uma banda que cantava, eu ouvia muito quando criança, né? A música dizia assim: doido, maluco, pirado por Jesus, né? É assim que nós precisamos ser. Talvez o mundo vai nos dizer que nós somos louco, maluco, pirado por Jesus, mas nós somos pirados, loucos por Ele. Por quê? Porque Ele deu a vida por mim, quando eu não merecia nada. Quando eu era um estrume, um verme, Ele foi lá e me deu a vida nova. Alegremos-nos nesta noite com este acontecimento, que o Cristo ressuscitou. Amém.